Olá, bem-vindos ao Psicologia e Propósito de hoje. Pessoal, tem um assunto que está batendo na porta de todo mundo e não é de hoje, já tem um tempo. A famosa ansiedade. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no programa. Eu quero muito convidar você a ficar comigo até o final. Tem muitos assuntos, situações que a gente pode trazer aqui para a nossa mesa e é muito bom ter a sua companhia. Hoje eu não estou sozinho. Quem conversa comigo é a psicóloga clínica Ana Lúcia Santos. Ela é TCCista e neuropsicóloga também. A gente vai ter um pacote geral assim da ansiedade e cérebro, que é o nosso tema de hoje. Ana, muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Vai ser uma conversa extremamente profunda, porque ansiedade é uma emoção natural de todo ser humano, né? E aí tem pessoas que falam assim, eu sou muito ansioso. A questão é que todo mundo tem ansiedade. Correto? Exato. É algo padrão, como raiva, medo, alegria, inveja, tédio, a ansiedade está lá. Aquele filme Divertidamente 2 fala muito sobre a presença da ansiedade, então dá para a gente, né, quem assistiu ao filme, deu para ver como é que ela se manifesta. A questão é que tem uma fase, ou acontecem algumas coisas que starta um desequilíbrio dessa ansiedade. E ela atua no cérebro e no corpo inteiro. Quantas pessoas, ou quantas, não sei se você atende criança ou adulto, ou só adulto? Os dois? Atendo os dois públicos. Então, quanto a ansiedade preenche o seu setting terapêutico, a sua clínica? É muito? Metade, meio a meio ou pouca gente? Se eu te falar que a maioria dos meus pacientes tem ansiedade. Só que o que me choca muito hoje também, como psicóloga, mas também como a parte humana, pessoa, é que a maioria é criança com ansiedade, né? Não era algo comum há alguns anos, né? Exatamente. Como você falou, a ansiedade ela é uma emoção, todo mundo tem, né? Vou dar um exemplo. Ansiedade por um aniversário porque você vai ganhar um presente, né? Todo mundo teve, né? Algum dia na sua vida, para uma prova, né, para você tirar um resultado bom. Uma viagem. Exatamente. Eu vou para Disney. Quem não fica ansioso em saber? Só quem vai todo ano. Talvez. Mas quem vai uma vez na vida, só, sim, vai ficar ansioso porque é expectativa. Sim, o friozinho na barriga, né, que a gente tem. Porém, quando aquilo interfere na tua rotina, até mesmo te bloqueia para algo que você vai fazer. Vou dar um grande exemplo também no set terapêutico. Paciente que não consegue desenvolver uma prova que o paciente ele estudou, que ele sabe que ele consegue tirar uma boa nota naquela prova, não consegue fazer a prova a ponto de se bloquear por conta da ansiedade. Sim. E a gente pode falar também que ramifica para vários transtornos mesmo. Isso pode ser uma questão da ansiedade, né, pessoa, genética, mas isso também pode ser por conta do ambiente também que interfere, né? É um conjunto, né? Exatamente. Nós somos o que somos, mas tem um ambiente que nos cerca que pode gerar uma certa influência. Se você é uma pessoa muito calma, mas você está num lugar que do nada começa uma briga, é óbvio que você vai se agitar, você vai ficar preocupado, vai ficar com medo, vai querer fugir, que é uma reação natural do corpo. Agora, como é que funciona a ansiedade no cérebro? Porque a gente fala muito, ansiedade, mas ele tem mecanismos, tem um padrão que ela funciona. E você, como neuropsicólogo, vai poder esclarecer isso de forma muito brilhante para as pessoas de casa entenderem. Não é só uma bola de massa cinzenta que a gente carrega na cabeça. Ali tem... Gente, eu já falei aqui e repito, o cérebro é o órgão mais incrível que temos. O corpo todo já é incrível, mas o cérebro é sinistro, porque você estuda e não consegue compreendê-lo por completo, porque é muita coisa ali dentro. Sim. Né? A pessoa ficou ansiosa, gostei do seu exemplo da prova. A pessoa se prepara para um concurso público. E preparação de concurso público não é estudar 2 horas por dia. Tem pessoas que estudam o dia inteiro, quase que a semana toda, o mês todo. São 3 meses de antecedência, a pessoa já está estudando. Aí faz cursinho, chega em casa e estuda mais. Conforme vai chegando perto da data, as aulas vão ficando mais intensas. E aí ela percebe que o colega da turma
falou uma coisa e falou assim, e eu precisava saber disso e não sei, já era. Começa a ficar mais ansiosa ou ansioso, porque ele acha que devia estar preparado. Chega no dia da prova, o relógio, ele não anda devagar, ele anda normal. E o tempo parece que 3, 4 horas, que eu acho muito tempo para ficar sentado, para a pessoa falar assim, não, 4 horas não dá tempo, eu não vou conseguir. E aí se embola na redação, não consegue revisar tudo e acaba dando um resultado ruim. Sim, exatamente. Como é que funciona a ansiedade para esse caso na forma interna, do processo cerebral mesmo? Explicar de uma forma direta, né? Sim. Também que as pessoas possam entender. É como se a gente tem um hormônio, né? Vou jogar muito para ele, né? Que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, a gente tem o nosso cérebro, né? E é como mandasse um impulso, um alerta, né? Acho que a gente pode falar também a ansiedade como um alerta. Já que ela é uma emoção, ela também tem um lado bom e um lado ruim, né? Todas as emoções têm um motivo de existir, né? Seja, aí fala assim, mas são emoções desagradáveis. Mas até a raiva tem o seu ponto positivo, são porque a raiva ela pode gerar você, eu não consegui, eu estou com raiva do resultado, então eu vou ter uma motivação, vai atuar de alguma forma. Tudo tem um propósito e precisa ser bem manejado. Sim. E a ansiedade nesse caso? E aí ela joga o impulso como alerta e o grande fator também é que a gente pode pensar, focando muito na ansiedade, para a parte comportamental também. Então, ela vai jogar um impulso no seu cérebro a ponto de te dar um gatilho e, como eu dei o exemplo, você se bloquear para fazer a prova, se bloquear, na verdade, para o mundo, acho que a gente pode falar, né? Para várias partes da... Enfim, gera um desconforto na nossa vida, né? Total. Exatamente. Então, ela é basicamente um mecanismo de defesa. Tem alguma coisa, um alerta, né, que é criado na nossa cabeça, dando um mecanismo, ou eu me bloqueio ou eu me permito. É porque ela ativa a amígdala, né? Que é um pedacinho do cérebro que define isso. A situação é perigosa, ou eu corro, ou eu fujo, ou eu enfrento. Isso. Só que ambas as opções, né? Fugir ou enfrentar, o corpo se prepara para fazer as duas. E aí é um grande risco, né? Porque ele vai jogar o cortisol lá para cima, que é para você poder ter velocidade para correr. Exatamente. A gente pode perceber que quando acontece alguma coisa, vou dar um exemplo assim bem... que é muito difícil acontecer aqui no Rio de Janeiro, um estado tão seguro como o nosso. Aqui a gente anda na rua com o celular na mão, dinheiro na mão e nada acontece. Do nada, você está na rua e você ouve uns disparos. Sim. Você pode perceber que ou a bexiga de urina esvazia de uma vez ou ela trava. Sim. Porque não pode... Gente, olha como é que funciona. O nosso cérebro vai orientar o corpo inteiro para as partes mais vitais, que são mais importantes. Coração, que tem que bombear o sangue, a musculatura das pernas para correr, a visão para você ficar olhando para... Agora, a parte digestiva, ela vai fazer que seja cessado todo o trabalho para que o corpo possa se preparar. Aí vem a questão. A prova não é um disparo de tiro que você tem que estar todo preparado assim. Mas o corpo não consegue separar. Isso aí eu não preciso de tanto, isso aqui eu já preciso. Vai agir da mesma forma. Exatamente. E é importante você falar também que é o nosso segundo cérebro também essa parte. Então, ela acaba ativando, né? O que você falou, é um alerta também, né? No sentido de me causa danos. Vou falar a palavra danos, né? No sentido de me bloquear, de eu me invalidar, que é muito que acontece na terapia, né? Pensamento de incapacidade, né? Que é quase uma consequência, né, da ansiedade. Exatamente. Eu não vou conseguir, porque realmente eu sou muito ruim, é porque eu não sou capaz, é porque eu sou burro. Exatamente. E esses pensamentos vêm sozinhos na cabeça. São os pensamentos intrusivos, não são pensamentos, são pensamentos desconexos que são gerados nesses momentos de
de gatilhos que acabam nos invalidando, mas não necessariamente, na verdade, 100% não são verdade, mas são pensamentos que estão ali para bloquear a gente, né? Nunca é um pensamento, vai dar certo, vou conseguir. É verdade. Não, porque senão, isso, na verdade, é o grande transtorno, não é a ansiedade como uma emoção comum que a gente consegue lidar. É algo que invalida, que bloqueia a nossa rotina, a nossa vida, que vira um grande problema. O fato é que quando vem esses pensamentos automáticos, né, esses pensamentos que invadem a nossa cabeça, primeiro, a gente não tem controle sobre eles. Segundo, dentro daquela situação que a pessoa está se vendo e sentindo, parecem extremamente verdadeiros, né? Sim. Porque a ansiedade impede da pessoa conseguir ler aquela questão da prova e compreender, porque ela está tão nervosa, porque até as palavras vão mudando. Sim. É um negócio de louco. A visão, às vezes, fica turva. E, assim, pode acontecer de tudo no corpo. O coração dispara, e aí, quando o seu coração dispara, a sua cabeça já começa... Eu estou tendo alguma coisa. Como é que você vai conseguir ler a prova? Ou isso acontece no meio da redação? Acabou o raciocínio. Sim. A gente não pode deixar passar que nós somos um ser que precisa agir na completude. Sim. Né? Não dá para minha cabeça estar preocupado com a hora no relógio e a outra metade fazendo a prova. Isso é uma grande dificuldade. Sim, e vou fazer um ponto também. Sim. Eu sou neuropsicóloga também, e uma das grandes demandas que aparece também na avaliação para mim são casos de suspeitas de TDAH, né? E fazendo o link por conta da desatenção, que é gerada pela ansiedade. Às vezes, concluindo a avaliação, a pessoa ela tem ansiedade como problema mesmo, não como emoção. Ou, às vezes, por outros motivos também que não são só a parte da ansiedade, mas é a desatenção para a ansiedade, não uma desatenção para um transtorno TDAH e afins. E então, isso vem muito na avaliação. Chega para você como hipótese diagnóstica do TDAH, que Sim. Hoje é muito comum. Você como Sim. neuropsi deve ter aquela... Não, eu vim fazer o teste aí porque eu acho que meu filho tem TDAH. Na verdade, nem às vezes o achismo, mas a certeza já mesmo. Já fala, né? Exatamente, a convicção e não. Só preciso que você assine que ele tem TDAH, porque eu já sei que ele tem. Exatamente. Porque eu fui no ChatGPT, coloquei todas as características, ele botou lá. Sim. Só que até o ChatGPT diz hipótese diagnóstica. Exatamente, ele não te dá uma certeza. Não dá. Mas as pessoas têm porque o doutor Google informa isso. E aí foi interessante você falar isso, porque às vezes a desatenção que a gente pensa que é pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, é pela ansiedade. Sim. E se fizer uma avaliação mal feita, você trata uma coisa que nunca vai resolver o problema. Exatamente, porque a desatenção ela vai estar lá. Só que, como falando um pouco da avaliação neuropsicológica, sim, né? Por favor. Ela está ali não só para te dar um teste de atenção, de memória. Não, é importante também explicar que a avaliação ela vai explicar um todo, ela vai trabalhar o todo. Né? Não é um teste que eu vou fazer que vai te dar um diagnóstico. Não é uma folhinha que você chega lá e tem que fazer os tracinhos. Sim, exatamente. E aí, esse tracinho... Porque enquanto a criança ou o adulto faz aquele teste, tem a sua observação, né? Que pode mudar até fora tudo. Mesmo, né? Então, a escola, o âmbito escolar, que tem muita interferência na escola e os pais. Então, muitas das vezes, essa desatenção da criança, ela pode vir gerada do seu âmbito familiar, uma cobrança que gera ansiedade e, consequentemente, uma comparação dos pais, porque são muito bons em exatas, outros são humanos, e acaba depositando isso para os filhos. E a criança acaba não desenvolvendo e até mesmo se bloqueando para tal matéria, que acontece. Uma pressão. Exatamente. Eu conheço casos de adolescentes, pré-adolescentes que estudam mesmo todos os dias e na hora da prova a perna não para de tremer, não consegue fazer as questões porque está extremamente nervosa ou nervoso por conta, às vezes, dessa pressão que na hora nem lembra. Sim, exatamente. Mas fica
a lâmpada fica lá piscando, igual um pisca-pisca chato de Natal. Eu preciso ser igual aos meus pais. Tem muito Exatamente. no site terapêutico. Eu preciso ser igual aos meus pais. Eu preciso... Nossa, duas questões também são muito importantes abordar. Comparação com os amigos, e aí voltado para a escola. Uhum. E uma outra coisa também, a comparação que muitas vezes existe, não só por uma questão de estudo, tá? Mas autoestima também, e várias outras coisas, tecnologia. Então, muitas das vezes, a ansiedade ela também é gerada por conta disso. Do acesso às telas. Exatamente. Esses exemplos que eu estou te dando são todos exemplos que acontecem na terapia, né? E aí, na avaliação, mas muito na terapia. Uhum. Como eu falei, é observado um todo. Porque é muito fácil a gente aplicar um teste de inteligência, de atenção, e dar ali alguma divergência ou não, ou até mesmo não, né? E uma outra coisa muito importante também é a invalidade, que às vezes é feito com o aluno, com o paciente, né? No sentido de um 9 não é um 10. Eu escuto muito isso. Você precisa tirar um 10. Um 9 não é nada. Você acredita que eu ouvi isso uma vez? Você, como pessoa? Como pessoa. Eu era, acho que, pré-adolescente. Aí eu cheguei... E foi meu pai que falou isso pra mim. Eu lembro disso, eu lembro da cena. Eu falei assim, aí pai, tirei 9 em matemática. O que ele me falou foi o seguinte, por que você não tirou 10? Aí eu não sabia o que responder. Uhum. Né? Vou responder o quê? Eu poderia responder o que algumas crianças respondem hoje. Porque a professora não aceitou minha resposta. Estava errada, mas ela disse que estava errada. Para mim estava certo, mas não. Eu lembro disso. E isso é muito comum, porque existe uma cobrança em cima dos filhos, em cima de parceiros, né? De marido, esposa, em cima de funcionário, em cima de quem você está ali, que tem que ser perfeito. Sim. A questão é que isso é um status que ninguém tem. Ninguém consegue. Sim, não existe a perfeição. Você pode chegar no seu máximo, só que você tem sempre um outro que vai chegar no máximo maior. Né? Se fosse assim, não teria sido apenas Graham Bell que criou o telefone. Sim. Né? Não teria sido só o Steve Jobs que redesenhou lá a comunicação. Teriam tido vários outros e milhares. A gente tem algumas, né? Sim. Existe até uma teoria do Zeitgeist, né? Que é um espírito do tempo, que naquele período do tempo as pessoas começaram a surgir pessoas de tecnologia. Você pode ver que pela idade, né? Steve Jobs talvez seria próximo da Microsoft, que é o... Como é que é o nome do... Esqueci o nome dele, rapaz. Esqueci o nome dele também. Enfim, o Bill Gates. Então tá ali, ó. É tudo quase a mesma faixa etária, que parece que foi um momento da história que todos... Se fosse assim, todos teriam que ter a capacidade de fazer grandes empresas de tecnologias. Mas não. Alguns conseguem, outros não. Outros vão fazer outra coisa. E aí, parece que a gente tem uma autocobrança que precisamos alcançar esse melhor. Eu estava observando isso outro dia, que hoje você não pode só correr na rua. Você tem que correr uma maratona. Sim. Né? Você não pode simplesmente fazer eu estou escrevendo aqui um blog. Não, você tem que escrever um artigo científico. Você sempre tem que ser o melhor e estar entre os melhores que fazem coisas grandes. É como se todos tivessem que fazer coisas extraordinárias. O ordinário não tem mais importância. Ou às vezes também, eu vejo muito, com a questão da comparação, você está fazendo melhor, não é para você, é pelo outro. Exatamente, é verdade. E a gente vê muito isso também na internet. Eu falo de várias formas, tanto para autoestima, tanto comparação, porque a pessoa tem uma casa, tem um telefone legal, mas eu não tenho. Só que a pessoa se compara, ela não pega, ela pega, na verdade, como uma verdade absoluta. Exato. E, em cima disso, que é uma pauta muito grande do momento, tecnologia versus ansiedade, cérebro, né, o que causa, te traz mal.
No sentido também que a comparação que a internet ela acaba fazendo também é uma comparação que só o que você está vendo por ali. Você não vê o que causa por trás. E em casa, a mesma coisa. E aí, eu vou fazer um outro paralelo também, que é em questão dos pais, né? No sentido de o que seus filhos estão consumindo, né? Tem até uma série também que eu vou fazer um link, que é Adolescência, da Netflix. Isso. Eu assisti essa série em 1 dia e meio. Assisti em 3, porque eu fiquei bem curiosa para assistir. Porque eu comecei a ver no final de semana, então não tinha que vir para emissora, nem nada. Falei assim, eu comecei, fui até o fim, quando acabou, falei assim, por que acabou? Eu queria saber mais coisas. É uma série fantástica que fala sobre adolescência, sobre esse link que você está fazendo uns paralelos muito bons, assim, que dá para a gente entender na prática como é que funciona, né? E ali mergulha nessa realidade que você está trazendo. Sim. Na verdade, se a gente pegar essa série, a gente vai ficar um dia todo falando sobre ela. Exatamente. Mas a grande questão que eu quero trazer dessa série é a questão de eu trabalho, eu tô dando uma condição boa pro meu filho, ele tá dentro do quarto, mexendo no computador, então tá todo mundo lá fora fazendo outras coisas, as coisas boas e ruins, mas ele tá ali no quarto dele, eu tô olhando ali, vendo ele, pronto, acabou. Só que, não, seu filho pode estar consumindo um conteúdo que não é legal, a ponto de, vou dar um outro exemplo do meu site terapêutico, de consumir alguma coisa, prefiro não dar os nomes, mas a ponto de se cortar. Sim. Ter pensamentos intrusivos e várias outras coisas que não são atrativas. No momento nenhum estou falando que eu sou contra a internet, porque tem muito conteúdo bom. Eu mesmo indico alguns para os meus pacientes que são voltados para estudo. Crianças de 8 anos que têm problema com matemática. Então, vamos ver aqui. Acaba usando o computador e já que a gente pode auxiliar o jogo com o estudo. Exatamente, é verdade. Mas, dependendo do conteúdo, acaba não te agregando em nada e te dando gatilhos para outras coisas. A gente pode ver que, assim, existe o jogo na internet, existe redes sociais, existem vídeos e todos são ruins? Não. A questão é que pegam boas estratégias e ferramentas e conseguem deturpar o uso para prejudicar mesmo crianças, adolescentes e até adultos. Mas a gente tem uma capacidade que nos difere de todos os outros seres vivos. A gente consegue ter uma visão crítica sobre a coisa, a gente consegue fazer escolhas, né? Não vou escolher isso, vou escolher isso aqui que é melhor para mim. E aí é onde parece que muitos falham. Para isso que existem profissionais que podem orientar e ajudar, né? Que não tem não tive essa orientação em casa da minha família. Ok, mas tem pessoas ali que podem te ajudar, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem neurologistas que podem dar esse suporte. Agora, essa questão da ansiedade, a gente falou desde o início, né? Que é uma emoção e é normal, é natural, mas existe um ponto que difere a ansiedade natural para o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, que é muito conhecida, né? Embora tenha outros, tem ansiedade social, tem, enfim. O que a gente conseguiria definir? Olha, isso aqui beleza, é o normal, é o comum. Eu não gosto de falar a palavra normal, né? É o natural. Mas esse aqui já é um transtorno. Se refere ao prejuízo na funcionalidade do ser humano que faz essa virada de chave? Sim. Eu acho que eu vou me dar como exemplo também. Uma ansiedade por estar aqui, uma ansiedade pelo novo. Sim. Então, eu tenho uma ansiedade que ela não me bloqueia de fazer coisas, não me gera gatilhos a ponto de eu não, enfim, poder viver aquilo. Isso é uma ansiedade como emoção normal. Mas se eu tenho uma ansiedade que me prejudica a ponto de eu não fazer, não exercer meu cotidiano, de não fazer coisas que eu quero fazer, porque, exemplo, tem os pensamentos intrusivos a ponto de me bloquear. O que é melhor para mim? Eu ir lá me expor, né, fazer uma prova, fazer uma atividade nova, um novo, ou eu ficar aqui? Então, eu vou ficar aqui. Isso é um prejuízo. E isso é algo que
tanto a pessoa, ela pode ver, sim, mas também não é fácil. Quando você tem um transtorno, isso não é fácil, às vezes, você perceber, né? Então, fazendo um link também dessas duas separações, por isso que também é importante ter o apoio da família, né? Eu falo a família em principal, porque como um todo, ela te enxerga, né? Ela te vê. Seria o certo. É verdade. O certo. Enfim, mas ela te vê. Então, ela também pode te ajudar dessa forma, né? Tanto com auxílio psiquiátrico, psicológico, neurológico. Sem o preconceito, sem o julgamento, né? Aquele acolhimento. O acolher não é necessariamente você concordar com a escolha daquela pessoa, mas é você entender e dar um apoio para que ela se sinta, pelo menos, completa ali com você e, de certa forma, você vai conseguir ajudá-la de alguma maneira. Exatamente. Né? Seja uma sugestão, uma orientação, seja você pegar pela mão mesmo. Vamos embora, vamos lá. Sim. Vamos lá na consulta. Ou pegar ajuda também e levar para você de alguma forma. Enfim, vários mecanismos. Por isso que tanto a família, o olhar da escola também, dos amigos, as pessoas próximas, a rede de apoio é importante em prol desse paciente que tem um prejuízo muito grande. A gente separou, né? Abriu o mar, ansiedade natural e transtorno de ansiedade, que é quando afeta já essa nossa funcionalidade. Tem pessoas que são tão ansiosas que elas têm dificuldade para dormir, né? Sim. Quais são as consequências que você mais percebe na ansiedade? Você tocou num ponto que é muito importante. Tanto na parte do sono, a pessoa ela não dorme, ou a questão que acaba também gerando outros transtornos, vamos dizer assim, outros problemas na comida, né? Tem outras formas também, né? Se a gente for pensar, mas esses dois eu foquei muito porque muitas pessoas acham que quando a gente dorme, a gente só dorme. E verdade. Até um ponto dos pacientes na sessão crianças principalmente, por que você não gosta de dormir? Porque eu não estou fazendo nada, eu não estou produzindo, não estou brincando. Mas muito pelo contrário. Com quantos anos falam isso? Com 8 anos de idade, 7 anos. Não gosto de dormir porque não estou produzindo. O produzir, no caso, é brincar, a tecnologia, várias outras coisas que, na verdade, é um pensamento ansioso de eu não brinquei muito porque eu estava dormindo. Só que não, quando vai ver o histórico daquela criança, ela produziu o dia todo, não só na parte da escola, mas no fim de semana ela brincou, ela correu, ela fez tudo, a ponto de ainda achar que precisa de mais. E quando a gente dorme, a gente produz hormônio, né? Pra gente estar bem no dia seguinte. E tem alguns que produzimos só quando dormirmos e só à noite. Exatamente. Né? Mas eu durmo até 2 da tarde. Bom, tem coisas ali que não vão funcionar só porque você está dormindo. Aí você acha que só porque você está dormindo, o seu corpo vai ter que funcionar a seu bel prazer. Não é bem assim, né? Não adianta você dormir 2 horas por noite. Não adianta você dormir picado, porque você pode estar dormindo, mas seu sono pode não ser de qualidade. Sim, verdade. A ponto, às vezes, de você ter que correr a outros mecanismos, como medicamentosos, para você supostamente ter um sono de qualidade, né? Então, se eu não durmo, eu não produzo. E acaba tendo o estresse, a ansiedade. Você acaba sendo disfuncional porque você não dorme. Quando você fala estresse e ansiedade, a ansiedade é uma emoção natural. O estresse é uma consequência, é uma reação do corpo. Não é algo que vivemos e é natural o estresse. Exatamente, porque é do hormônio do cortisol. Então, aumenta o meu cortisol. É como eu tô dando impulso. É um alerta que eu tenho, né? Então, eu fico estressado. E a grande questão é como eu jogo esse estresse. Com raiva, com explosão. A ponto também de descontar na comida, que pode acontecer, né? E um grande questionamento das pessoas, a maioria, por que eu como logo doce quando eu tô ansioso? Eu sei que eu tô ansioso porque eu tô comendo doce, porque tem um hormônio ali do prazer, né? Então, quando eu como doce, eu tenho um hormônio do prazer, eu tenho essa saciedade. O problema é quando você passa dessa saciedade, vira uma compulsividade. É que aí você comer 3 bombonzinhos é até comum, natural. Sim. Comer 3 caixas de bombons, aí não.
Exatamente. Aí é compulsividade, né? Exatamente. E é importante você reparar a esses comportamentos que você tem. Na verdade, saber os comportamentos que você tem de ansiedade, né? Então, pode ser por conta da comida, do doce ou outras comidas também, o excesso de café, né? Porque não come, não é porque está com fome. Não. Come não é porque precisa se alimentar. E acho que esse é uma boa lacuna para a gente falar com o pessoal de casa, que ó, você está comendo, mas você acabou de comer, você não está com fome, você não está com falta de energia, às vezes você precisa comer porque você precisa de mais energia para alguma coisa. Não tem nada físico, mas você sente que você precisa comer. Antes de comer, só tenta avaliar um pouquinho. Sim. Né? Avalia o que você está sentindo, por que você está querendo comer se você não está no seu intervalo de comida. Sim. Né? Você almoça. É porque tem gente que almoça 1h, 2h30, está comendo de novo alguma coisa. Sim. Uma besteira. E geralmente, como você falou, é um doce. Ninguém vai comer um salgadinho, uma coxinha de frango, nada disso. Vai comer um doce porque precisa equilibrar. Sim. Aí eu falei no primeiro bloco que o cérebro é um órgão fantástico, porque para ele se equilibrar, ele starta a vontade de comer o doce. Sim. Então estou comendo doce, não sou eu. Não, é você. Você que está pegando lá porque teu cérebro está te impulsionando a fazer isso. Mas ele está fazendo isso para suprir um desequilíbrio. Exatamente. Tem algum detalhe que você expressa para os seus pacientes? Fala assim, olha, isso aí está provando que você está comendo por compulsão. Está comendo, ou é compulsão alimentar ou é o comer emocional. Sim. Né? Qual o detalhe que você deixa para quem está em casa? Peraí, isso aí a Ana falou. Uma coisa que é importante é você se conhecer. Isso aí parece que é um desafio, né? Caramba! Uma grande... A pergunta na terapia o primeiro paciente, né? Me fala sobre você. A pessoa só falta sair correndo. Não quero, enfim, não consigo. E é uma coisa que é importante, você saber sobre você se conhecer. As pessoas costumam falar que são casadas, são mãe ou pai, a profissão. Sim. E só isso. Tá, mas acabou. O que você gosta? Como se ser um advogado diz alguma coisa da personalidade daquela pessoa. Pode até ter uma ligação, mas não dá para definir a pessoa. Não é um todo. Não, exatamente, é uma parte, né? Exatamente. Quase que a gente entrou na Gestalt agora, né? Não é o todo, é uma parte. É só das abordagens aqui, mas conhecer o todo, saber se expressar sobre si, sim, é um desafio. Exatamente. E aí é importante você conhecer sobre si. Porque, exemplo, me baseando com os pacientes e outros relatos, histórias de pacientes passados, cada um ele vai ter uma ansiedade diferente. Então, eu tenho muitas... Não tem receita de bolo, né? Não tem. A gente não é um ser único. Cada um ele tem uma ansiedade diferente, um comportamento diferente. Então, eu tenho muitas crianças que o comportamento é o roer a unha. Então, logo com o meu olhar, né, com a TCC ali, consigo reparar as unhas. Estão intactas? Não. Estão ruídas, machucadas? Então, ou é o roer a unha, ou é o excessozinho da perna, é o andar, levantar. Eu estava até balançando a perna aqui, vou até parar. Porque eu não consigo ficar muito tempo parado. Mas, aí vai lá. Mas, assim, esses são pequenos sintomas que as pessoas normalizam. Sim, exatamente. Até os pais também. Acho que a gente pode botar também um pouco dos pais. Eu tinha isso, meu filho também tem. Não, isso pode ser um sinal de ansiedade, né? De repente você também era ansioso. Exatamente. E a comida também, se a gente for pensar, hoje em dia tem um leque muito grande, muito vasto para comidas, principalmente atrativas para a criança. Então, o chocolate que substitui algum outro alimento, mas é rico em açúcar. Então, você come, você tem uma barra. Pronto, vou pegar a barra aqui, 90 gramas, 80 gramas. A criança vai comer 2 pedacinhos. Tá, mas ela vai querer comer mais 3.
E depois ela vai querer comer mais 3, dependendo para não deixar para o irmão, mas para saciar supostamente uma vontade dela. Sim. Então, voltado para a criança, é um olhar que os pais também é importante ter, né? Porque são sinais que são perceptíveis também. Verdade. Né? Os adultos, a gente pode ver até, principalmente, e novamente uma autoavaliação também, voltada até... Você está se estressando em casa? Você está comendo também fora do horário das suas refeições? Porque não é problema nenhum você almoçar e você comer um bombonzinho. Porque, né, você comeu, você se saciou, mas bate o sono. Você precisa de um docinho, dependendo da pessoa, enfim, para jogar lá para cima a sua energia, né? Sim, verdade. A ponto de, opa, me saciei. Até como uma forma de recompensa por você Sim. ter conseguido fazer aquela refeição dentro do padrão nutricional. Sim. Né? Existem muitos nutricionistas que, quando passam um programa alimentar, eles colocam, né? Eu tenho um paciente que ele falou uma vez, não, eu como lá não sei quantos gramas, que ele pesa tudo. Né? Eu acho isso o máximo. Também. Não, eu pesei o mamão, eu falei assim, você pesa o mamão? Eu falei assim, peso. Eu falei assim, nossa, rapaz, eu como um mamãozinho assim inteiro e não sei nem quantos gramas tem. Aí ele, não, tantos gramas de chocolate. Eu falei assim, cara, você come chocolate? Aí ele, todo dia. Aí eu, rapaz, isso dentro do padrão, assim, ele porque tem esse processo de recompensa. Quando você se recompensa, o teu cérebro ele dá uma... Caramba, peraí. Vou ganhar algo se eu fizer isso aqui. E aí a gente vai entrar numa fase... A gente ainda tem um tempinho. Não sei se vai dar tempo para isso que eu quero fazer aqui com você. Aí na TCC, na terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha com a ressignificação dos pensamentos, né? Uma reestruturação cognitiva. E o ponto, a chave mestre para lidar com a ansiedade. Sim. Né? Porque você vai ver os pensamentos intrusivos vindo, e aí você fala assim, peraí, mas esse pensamento está dizendo isso aqui. Você começa a entender o porquê daquele pensamento. E aí ele perde um pouco das forças. Sim. Né? E aí, como é que a gente consegue... Vamos trazer um exemplo da ansiedade, que desperta tudo no cérebro, que é natural, mas aí o cérebro acabou criando um esqueminha. Vamos aliviar na comida. Vamos misturar 2 exemplos aqui que a gente trouxe no programa hoje. Primeiro é da prova. A prova está chegando, eu estou muito ansioso, estou muito nervoso, e aí eu vou compensar na comida porque me normaliza, me tranquiliza, e aí eu volto a estudar. Como é que a gente consegue remanejar isso aí? Vai. E aí a gente pode botar 2 pontos sobre isso também. Porque quando acontece isso, eu estou ansioso por conta da prova, mas aí eu como, e aí o comer, a gente precisa avaliar se o comer é compulsivo por conta da ansiedade, ou comer me saciei com 2 tabletinhos, enfim, porque também pode gerar depois a frustração. Poxa, eu não me segurei, eu comi. E aí é um ciclo vicioso, né? Que mesmo com, desculpa te interromper, mas que mesmo com a frustração que você falou... Você persiste. Volta a fazer de novo. Sim. Porque tem o prazer ali envolvido e a frustração. Então, é difícil sair desse ciclo quando você já esteve nele, né? Mas é importante também você ter outros métodos também, exemplo, nutricionistas e afins, mas também entender o seu limite. No que eu estou falando na questão do limite? Sim. Eu tô comendo por compulsividade? Eu comi... Eu repito sempre esse comportamento de comer algo que não está dentro daquele limite que eu preciso comer. Eu preciso também ter aquilo para comer dentro dos meus olhos, porque muitas das vezes a gente come com os olhos. Verdade, verdade. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu adoro doce, mas eu não vou ter o doce na minha casa. Eu posso ter um brigadeiro, eu posso ter um pedacinho de chocolate. Então, eu posso não ter, eu posso esconder, eu posso ter um pedacinho e eu não preciso me cobrar porque eu comi aquele pedacinho porque está dentro do meu padrão. Então, eu preciso criar os mecanismos dentro do meu limite a ponto de eu fazer aquilo dar certo, de sair daquilo também. Porque tem uma outra coisa também, saindo um pouco da parte alimentar, mas tendo a parte alimentar também,
eu tenho a distorção cognitiva, né? Que os pensamentos, né, literalmente distorcidos, negativos, não vão ser pensamentos vai dar certo, tudo é verdade. legal. A prova tá lá, tá cheia de coisa para estudar, não tô conseguindo, fiz um simulado agora, deu uma nota baixa e eu não vou conseguir passar, vou comer alguma coisa. Aí, aquele comer alguma coisa é porque vai comer automaticamente, às vezes é automaticamente, mas é porque a gente não consegue perceber que pensamentos vêm na nossa cabeça. Sim. Né? Tanto, não sei se acontece com você, mas eu já tive algumas oportunidades de tratar pessoas com ansiedade, e eu falo assim, o que passou pela sua cabeça? Eu fiquei ansioso. Porque, gente, é um pensamento. O pensamento é tão rápido que, às vezes, a gente não dá conta desse pensamento. Você tem que parar e observar o processo para você... Caramba, realmente eu pensei isso. Eu pensei que é inútil eu estar estudando. Então, se é inútil eu estudar para passar no concurso, bom, então eu sou um inútil. Mas para comer, eu não sou inútil. Eu pego como, ali eu sou útil. Ali eu consigo... Só que isso, gente... É só numa conversa terapêutica para você conseguir desvendar isso tudo. Estou falando que é sempre dessa forma, não, tá? Isso aqui é um exemplo dentro de uma possibilidade. Mas cada um tem as suas ligações. Sim. Mas é basicamente isso, né? Sim. O pensamento prova, você é inútil dentro dessa situação. E aí o cérebro vai te jogar para um lugar que você é útil, que você consegue fazer a coisa. Você consegue pegar e comer. Sim. E você consegue sentir prazer. Alivia aquela tensão aquela sensação de inutilidade. Sim. Né? Como você falou anteriormente. E aí é nesse ciclo que fica. Porque vai ter outros momentos que o simulado não vai dar certo. Sim. Você vai ficar frustrado. E acontece de você criar esse padrão para todas as frustrações? Os padrões de inutilidade. Não consegui, vou comer. Não consegui isso aqui, vou comer. Não consegui fazer isso aqui direito no trabalho, vou comer para dar uma aliviada. Acaba padronizando? Sim, sendo que a gente também pode jogar para outras consequências também, vamos dizer assim. Não só na parte da comida, mas vou pegar a prova, mas eu posso ter a parte da prova também sem a comida. Eu posso só não fazer a prova, mas também eu não vou me permitir vivenciar aquilo e entender, poxa... Eu não tirei 10, mas eu tirei um 9. Uhum. Então, assim, tem vários tipos de comportamentos que são importantes serem quebrados. E uma outra coisa também que é muito importante, não só nessas duas questões, nesses dois exemplos. Se a gente fosse falar de exemplos, a gente fica o dia todo aqui. Teria que ser uns 30 programas. Os pensamentos negativos voltados à baixa autoestima também da pessoa, né? Que envolve muito. Exato, é verdade. Mas eu falo no sentido de... o sentimento de inutilidade e afins, ou até mesmo de, poxa, eu não vou conseguir tirar um 9, mas eu vou conseguir tirar um 10, ou não vou conseguir tirar um 10, desculpa, mas eu vou conseguir tirar um 9, a ponto de, eu posso aceitar esse pensamento, mas eu posso reestruturar ele também. Muitas das vezes os pacientes chegam a ponto de, eu não quero mais pensar nisso. Não, calma. Você vai pensar nisso. Mas você não pode... Querendo ou não, você vai pensar nisso. Exatamente. E é importante você estar ali também pensando naquilo que não vai te fazer mal. A ponto de você saber que aquilo não vai te fazer bem. Para você saber o que é bom. Sim, né? Verdade. Então, é muito importante você estar contra esse seu pensamento. Calma aí, esse pensamento ele chegou. Mas eu posso tentar fazer, não posso? Eu posso tentar estudar mais para eu tirar uma boa nota. Eu não preciso do 10, mas eu preciso do 9. Exato. Vou jogar muito para uma fobia social. Uhum. Que é complicado, sim. Mas eu também não preciso dar uma palestra. Eu não preciso me jogar no meio de várias pessoas e falar, oi, tô bem, tô aqui. Não. Parar no shopping sábado à noite e gritar para todo mundo. Não é isso. Não, mas você pode... ficar um pouco mais perto daquilo que te faz mal, no sentido de, eu tenho um problema social, tá bom, mas eu posso ir numa padaria e dar um bom dia para a pessoa. Opa, eu já estou dando um passo para aquilo não ser um problema. Aquilo vai me gerar uma dor, uma angústia, uma mão suada? Sim, mas eu estou dando um passo para eu sair daquele problema. Essa é a técnica de exposição, né? Que você vai aos poucos se expondo. E aí aquilo que te dava medo, te deixava ansioso,
começa a perder as forças porque você vai galgando. Exatamente, né? Até você resolver. Vez. Exato. Não dá para... então eu vou fazer isso e vou conseguir estar no TED Talks falando mundialmente. Não necessariamente. Se você quiser se preparar e se candidatar, não sei como é que funciona para palestrar lá, mas o importante é o que eu preciso para a minha vida. Exatamente. Eu preciso falar com os meus colegas de trabalho, eu preciso apresentar um trabalho na faculdade, Sim. eu preciso, eu faço parte de um grupo social, um grupo religioso, eu preciso me expor. Sim, e é exatamente o que você falou. Eu preciso. Você precisa entender o que você precisa e o que você não precisa. Eu preciso apresentar um trabalho? Sim, eu preciso, porque dependendo eu não vou tirar uma nota. Eu não vou passar naquela matéria. Mas eu preciso estar no corredor da escola, olhando para nada, querendo, sei lá, me expor sem necessidade? Não. Sim, eu tenho que entender o que eu preciso, o que eu preciso me expor, né? Porque também, se eu me expor de uma forma que eu não preciso, que eu vou, mas eu não preciso, isso pode me gerar um gatilho a ponto de, opa, vou me bloquear de novo, vou entrar na caixinha ali, e eu vou ficar naquele momento ali, não vou me expor para tirar aquele problema e ser algo legal para minha vida. Pois é. O fato é que a gente está sempre trazendo aqui a importância dos pensamentos, né? Esses pensamentos nem sempre são favoráveis, nem sempre são 100% verdadeiros. Às vezes eles têm verdade, Sim. Mas às vezes é 20% de verdade, 80% é mentira. Mas a gente acaba pegando todo ali e fala assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Uma das estratégias é você conseguir estar presente onde você estiver, para você ter um pouco de percepção das coisas que vêm à sua cabeça. Sim. Porque a ansiedade, ela faz a gente estar sempre no amanhã, sempre no minuto à frente. E aí, você pode estar muito ansioso, aquele simples exercício de respiração, né? Respira com calma, foca no seu corpo, que o ar que está entrando pelo seu nariz, que está inflando o seu peito. Isso ajuda, primeiro, a você dividir a sua atenção, né? Minha atenção está só nesse problema aqui. Não, aí você focou no ar que você respira, a sua cabeça não vai conseguir pensar em duas coisas simultaneamente. Você pode até pular de uma atenção para outra, né? De um microfone para o outro, mas nos dois simultaneamente não dá. E aí você já vai dar uma diminuída nesse estresse. A respiração, ela vai acalmar os teus batimentos cardíacos. E aí é um momento de você falar, peraí, vou comer porque eu preciso ou porque eu só quero para lidar com esse nervosismo? Às vezes, estou falando aqui só respirar que vai matar a fome, não, gente. Matar a fome mata com comida. Mas são momentos que você precisa parar e olhar um pouquinho para você. Não agir no piloto automático, porque tem muita gente nesse piloto automático que depois de 5, 10 anos está pagando um preço alto. Sim. Paga o preço da prova que desistiu, poderia ter uma vida diferente, mas desistiu de fazer a prova por conta da ansiedade. Paga na saúde com remédios de várias comorbidades, porque não observou isso. Paga em relacionamentos que se perdem por conta dessa ansiedade, porque explode muito, porque não consegue esperar o outro. E aí, gente, a vida cobra às vezes caro. Sim, não tem como você voltar atrás. Não dá, não tem como não pagar. Ana, eu falei aqui da respiração. Você tem alguma outra estratégia que você compartilha com teus pacientes sobre lidar com essa ansiedade no dia a dia? Porque às vezes, eu estou dirigindo, estou ansioso, não dá para eu fechar o olho e respirar. Não faz isso. Tem que fazer outra coisa. Sim. O que você orienta? Eu gosto muito da meditação guiada, mas é o que você falou. Às vezes, sei lá, eu tô andando na rua, me bateu ansiedade, mas eu tô sem telefone. É uma coisa rara hoje em dia das pessoas, sim, mas às vezes eu tô sem telefone. Gosto da meditação guiada. Gosto também, eu peço muito para o paciente ele pensar algum cheiro que ele goste, na sensação, textura, alguma textura que ele possa, seja uma calça que é mais... áspera, né? Áspera, para realmente ter essa sensação. O cheiro,
Uma música que a pessoa gosta também, não precisa ter a música perto, mas que ele possa pensar na música. Por quê? Para tirar daqueles pensamentos que a pessoa, geralmente, ela não sabe que ela tá tendo aqueles pensamentos negativos a ponto dela pensar no aqui e agora, no presente. Verdade. Né? Porque muitas dessas vezes acontece porque eu tô tendo um pensamento ansioso, um pensamento futuro. E assim, às vezes são pensamentos pequenos. Né? Uma coisa que eu deixei em casa, que era para trazer. O meu filho que está na escola, mas quem vai pegar? Uma questão de trabalho. Então, eu gosto muito dessas duas. Boa, ótima ideia. E fora das estratégias também, mas não deixa de ser uma estratégia também, andar sempre, principalmente de paciente com síndrome do pânico, né? Ter a identificação da pessoa, né? Caso aconteça alguma coisa, tem alguém para ligar também, que é muito importante. Tem várias outras estratégias também que é importante para sair, né, desse momento ansioso. E ele tem uma duração, tá, gente? Ele não é o dia inteiro, não. Às vezes são 20 minutos, Sim, né? 25 exatamente. minutos. Então, é um momento que você para. Sim, e reage. Uma coisa também que é muito importante, você também não precisa estar no momento de ansiedade para fazer essas estratégias que a gente está fazendo. Né? Uma meditação guiada, outros tipos de meditação que hoje em dia tem muito, e isso é muito bom. Verdade. Temos meditações menorzinhas, outras maiores. Você também, antes de dormir, para relaxar, já que você está entrando naquele momento de descanso do corpo, que é o ideal, você pode fazer também. Né? Que você também vai estar habituado a fazer aquilo quando você tiver precisar daquela estratégia no momento de ansiedade. Que aí você já se prepara. Sim. Essa é a Ana Lúcia, gente, está aqui com a gente hoje. Foi muito bom a conversa com você. A gente acho que mergulhou muito na questão de ansiedade. Espero que você tenha gostado. Quero agradecer muito a sua presença aqui e pedir para você deixar o teu contato, se é o teu Instagram ou quem quiser te procurar, né? Para não só consulta, mas quer acompanhar seu trabalho, pelo que você falou. Como é que faz? Pode ser o telefone também? Pode ser o telefone, WhatsApp, fica à vontade. Instagram? Pode ser o Instagram. O Instagram vai estar na tela, né? O Instagram vai aparecer aí no GC para você. Aí é Ana Lúcia Santos Neuropsi. Isso mesmo. Tá aí. Tá. Aí você pode seguir lá e aí você posta lá os conteúdos, você sempre fala, né, com o pessoal. Quem quiser marcar alguma coisa, pode mandar no direct para você. Fica à vontade. Meu contato também está lá. Tá, beleza. E posso também dar um recado? Pode, que eu acho que é muito importante. Tem um olhar para as pessoas que você ama, né? Que as pessoas que estão no seu lado. Porque nem sempre a pessoa, na verdade, ela precisa de ajuda, mas nem sempre ela vai verbalizar. Então, tenha esse olhar para o outro que é importante também. Perfeito. Ana, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Sucesso para você e para as crianças, adultos que você atende também, que quando eles ficam bem, a gente fala assim, caramba, valeu a pena. Bem também. Tá aí. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Segue Psicologia e Propósito no Instagram. Fica à vontade lá para compartilhar, mandar mensagens também. Vai ser um prazer. Valeu pela sua companhia. E esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.